Glória a Deus. Muito bem, eu tive a informação que hoje é o último ensaio das mulheres. E eu sei que, como é o último ensaio das mulheres, está todo mundo disposto a ficar aqui até pelo menos meia-noite. Posso ouvir um amém? Foi fraco, mas eu creio assim mesmo. Amém? Eu creio em amém forte e creio em amém fraco também. Glória a Deus. Nós estamos na série Milagres de Jesus e hoje vamos falar a respeito do 28º milagre que Jesus fez. 28º milagre, que tem por tema a cura de uma mulher que andava encurvada. A cura de uma mulher que andava encurvada. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, o texto diz: e ensinava no sábado. Ensinava que dia? Numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Espírito de quê? Havia 18 anos ela com aquele espírito de enfermidade. E ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, quem foi que viu a mulher? E vendo a Jesus, Jesus chamou ela para si. Venha, mulher. E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Diga glória a Deus. E impôs as mãos sobre ela. E impôs o quê? As mãos sobre ela. E logo se endireitou, e aquela mulher glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse para a multidão, disse para quem? O homem, né? O chefe da sinagoga disse para a multidão: 6 dias há na semana em que é mister trabalhar. Nestes dias, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Não venha para ser curado no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Perceba que o homem, ele não falou com Jesus. Ele falou para a multidão. Jesus estava ouvindo. Jesus sabe que ele não falou com ele, falou com a multidão. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado vocês não desprendem da manjedoura cada um de vós o seu boi ou seu jumento, e não leva o seu boi ou seu jumento para beber água? É uma pergunta, né, que Jesus fez para o chefe da sinagoga. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha ela presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Diga glória a Deus. Muito bem, irmãos, a cura de uma mulher que andava encurvada ou curvada é mais um milagre de Jesus, o 28º milagre de Jesus. E tem coisas poderosas para nós aprendermos nessa noite, que vão ajudar muito na manutenção da minha fé e na manutenção da sua fé. O verso 10 diz: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher. Está aparecendo aqui não? Lucas capítulo 3, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Espírito de quê? Que a mantinha doente há 18 anos.
ela estava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Terrível, viu? Isso aqui é terrível. Ao vê-la, Jesus chamou a mulher à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Tem algumas traduções que ele fala: você está livre deste mal. Tem outras traduções que fala: você está livre dessa enfermidade. Eu estou usando aqui duas traduções. Essa tradução aqui, Jesus fala: mulher, você está livre da sua doença. Diga glória a Deus. Então Jesus lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Diga glória a Deus. Lucas, a gente vai conversar hoje, né? Qualquer hora tá bom para você? 11 horas da noite, meia-noite? Glória a Jesus. Eu estou sem dormir desde 2 horas e pouco, mas eu estou aqui para te atender, viu? Pode ficar tranquilo. Só para lembrar, irmãos, neste dia aqui, foi a última vez que Jesus participou de um culto em uma sinagoga antes do martírio, né? Antes da cruz. Foi a última vez que Jesus entrou em uma sinagoga. Muita atenção aqui agora, eu preciso da atenção de vocês. Ó. Vejam que Jesus não chama pelo nome de nenhum demônio. Vocês perceberam isso? Jesus não chama pelo nome de nenhum demônio, porque não se tratava de uma possessão maligna. Não se tratava de uma possessão maligna, mas sim de uma condição de oposição satânica à humanidade. É aquilo que nós chamamos de opressão maligna. Nós já ensinamos isso aqui na igreja. Existem diferenças de ataques do diabo contra a humanidade. Às vezes, o diabo, Satanás, através dos seus demônios, vai encontrar um corpo livre, disponível para aquele espírito imundo entrar. Entra, habita dentro daquele corpo e domina aquele corpo. Mas existem alguns ataques ou contra-ataques do mal que não se trata de possessão maligna. Possessão é quando o diabo entra, quando o espírito imundo entra e domina a pessoa. Possessão maligna. Neste caso aqui não foi uma possessão. Nesse caso aqui se tratava de uma opressão maligna. E o que é uma opressão maligna? É alguma coisa que o inimigo faz fora do corpo, né? O espírito imundo, o demônio, a entidade, resolve que vai perseguir uma pessoa e começa a perseguir aquela pessoa e atrapalha a vida sentimental daquela pessoa e atrapalha a vida profissional daquela pessoa e atrapalha o casamento daquela pessoa e lança ideias erradas na mente daquela pessoa, sentimentos errados na mente daquela pessoa, sentimentos nocivos na mente daquela pessoa, e vai oprimindo aquela pessoa, vai oprimindo, e lança também enfermidades. Algumas vezes enfermidades menores e algumas vezes enfermidades maiores, né? Vejam isso aqui, igreja. Ela, além de se endireitar, ela também começou a falar. Por quê? Porque o texto diz que ela, depois que se endireitou, ela começou a louvar a Deus. Isso quer dizer que ela não estava falando. A partir do momento que ela foi curada, ela não só se endireitou porque ela estava encurvada, como ela também começou a falar. Diga glória a Deus. Vejam também que foi o primeiro demônio que Jesus expulsou com a imposição de mãos. Porque
Porque antes Jesus só fazia o quê? Falar, verbalizar a palavra. Tinha momentos que ele falava, teve momentos que ele usava a saliva, mas nesse momento aqui o texto diz que ele colocou as mãos, ele impôs as mãos. Diga glória a Deus. Irmãos, esse conjunto de situações aqui precisa chamar minha atenção e a sua atenção. Por quê? Percebam que o texto diz que a mulher ficava encurvada, mas não foi um mês, não foram 6 meses, não foi um ano. O texto diz que foram 18 anos. Perceba que o texto diz, olha, lá no verso 11, ela andava, na parte B do verso 11, ela andava encurvada e de forma alguma ela podia endireitar-se. O texto está dizendo para mim, para você, que a mulher tinha vontade de se endireitar. A mulher tinha vontade de voltar a ser normal como ela era antes, mas o espírito não permitia. Qual espírito? O texto está dizendo aqui, o espírito de enfermidade não permitia que ela se endireitasse. Bispo, eu não estou entendendo. Meu irmão, minha irmã, nós servimos a um Deus sobrenatural. Nós servimos um Deus que é espírito. E os nossos inimigos também são espirituais. Então a nossa guerra não é no mundo físico. A nossa guerra é no mundo metafísico. A nossa guerra é no mundo transcendental. Então não adianta querer lutar com armas humanas, com armas carnais, contra inimigos espirituais. Porque você não pode ver ele, mas ele te vê. Você não sabe aonde ele está, mas ele sabe onde você está. Quando você está em casa, aquele espírito maligno sabe. Quando você está na escola, aquele espírito maligno sabe. Quando você está no trabalho, aquele espírito maligno sabe. Quando você está no ônibus, no Uber, no shopping, aonde você está, aquele espírito maligno sabe onde você está. Inclusive, ele sabe que você está agora aqui na igreja. Graças a Deus por isso. Diga glória a Deus. Então você percebe que o texto deixa muito claro que o espírito há 18 anos entrou na vida desta mulher, atingiu esta mulher, mas deve ter atingido a coluna dela. A coluna, as vértebras ou a medula. Porque para ela ficar encurvada e não conseguir se erguer, foi alguma região daqui até aqui. É importante dizer que se o texto afirma que ela estava há 18 anos nessa situação, isso quer dizer que ela não nasceu assim. Isso quer dizer que ela nasceu uma mulher normal, uma criança normal. Bispo, eu não estou entendendo. Meu irmão, minha irmã, você nasceu normal, você nasceu perfeito. Deus vai te manter normal, Deus vai te manter perfeito, mas o diabo vai querer desfigurar a criação de Deus que é você. Agora você precisa se posicionar, porque se você não se posicionar, ele pode te atingir. Existem situações, irmãos, que nós vivemos, que passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, e às vezes a gente pergunta para Deus, por que está acontecendo isso? Mas a gente não acredita que é o diabo. A gente não acredita que é um demônio. E por que a gente não acredita? Porque somos crentes. Ah não, eu sou crente. Ah não, eu tenho o Espírito Santo. Não, eu sou batizado nas águas. E quem foi que lhe disse que o fato de você ser crente, o fato de você ter o Espírito Santo, o fato de você ser batizado nas águas, quem foi que lhe disse que impede do inimigo tentar te atacar e tentar te atingir? Quem foi que lhe disse isso? Oh, irmãos,
esta Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. E quando chegou no deserto, o diabo se apresentou para tentar Jesus. E quem era Jesus? Diga, o Filho de Deus. Só que naquele momento ele estava como homem, mas ele estava batizado nas águas que João Batista batizou ele. Ele tinha o Espírito Santo. Amém? Ele conhecia a palavra. Ele era crentão. Tinha 30 anos de crente aqui na terra, fora o tempo que ele tinha de crente na eternidade. Mas mesmo assim o diabo tentou atingi-lo lá no deserto. Eu quero acreditar que Jesus é um pouquinho maior do que eu e você, amém? Então, se Jesus é um pouquinho maior do que eu e você não vai querer achar que porque você é crente, o diabo não vai tentar te atingir, né? Porque vai tentar te atingir, vai tentar destruir seus sonhos, vai tentar destruir a sua família, vai tentar destruir a sua família, vai tentar destruir seu casamento, vai tentar destruir seus projetos, e quem tem que se posicionar é você. Olhe para alguém, sacuda ele e diga assim: é você que precisa se posicionar. Fale de novo, diga: é você que precisa se posicionar. Jesus quer fazer, mas você precisa se posicionar. Aquela mulher, ela se posicionou. Como? Ela foi numa reunião que não era para ela ir, não era para ela estar. Porque naquela reunião na sinagoga só tinha homens. Naquele momento ali não tinha permissão para a mulher ir ali. Então aquela mulher, ela tinha 2 problemas naquele dia. Na verdade ela tinha 3. O primeiro problema era o quê? O espírito de enfermidade que estava na vida dela há 18 anos e que não permitia ela se endireitar. Era o primeiro problema, o mais grave. Mas tinha um segundo. Qual era o segundo? Ela não podia entrar naquela reunião. E tinha um terceiro. Qual era o terceiro? Ela era imunda. Pela sociedade ela é considerada imunda. Ela, na condição de imunda, de aleijada, de deficiente, ela não deveria estar no meio de pessoas normais. Ela podia até não falar, porque o texto diz que ela só começou a falar depois que Jesus liberou a palavra sobre a vida dela. Mas ela ouvia. E alguém deve ter dito para ela: olha, nesse culto de hoje, eu vou repetir, nesse culto de hoje Jesus está aí, viu? Jesus está no culto. E ela entendeu. Eu não sei o que essa mulher fez, missionário, mas essa mulher encontrou uma maneira de chamar a atenção de Jesus. Eu não sei de que forma ela conseguiu, porque ela não emitia nenhuma palavra. Não tem um texto aqui que diga que a mulher falou alguma coisa. Foi cantado hoje uma música sobre Bartimeu. Bartimeu era cego, mas ele falava. E ele pediu o quê? Socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aqui não tem texto dizendo que a mulher falava. O texto diz que ela era encurvada. Então, de que maneira essa mulher chamou a atenção de Jesus? Eu não sei. Mas eu sei que ela chamou a atenção de Jesus. E quando ela conseguiu chamar a atenção de Jesus, Jesus quebrou os protocolos. Por você, Jesus vai quebrar protocolos. Por sua vida, Jesus vai quebrar protocolos. Pela sua família, Jesus vai quebrar protocolos. Vai, porque aqui Jesus quebrou não um, Jesus quebrou alguns protocolos. Primeiro, era sábado. Pela tradição não podia curar. Protocolo quebrado. Segundo, aquele ajuntamento era de homens.
não podia ter mulheres. Jesus disse: venha para o centro. Venha para o centro, venha. Quem está chamando sou eu. Protocolo quebrado. Terceiro protocolo, ela era imunda porque ela era deficiente, não podia tocar, mas a Bíblia diz que Jesus tocou, impôs as mãos sobre ela, porque Jesus é aquele que quebra protocolos para salvar uma alma, para curar alguém. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Em um mundo decaído, meu Deus, em um mundo decaído, a doença e a debilidade são comuns, e as causas são muitas: nutrição inadequada, contato com fonte de infecção, acidentes, baixa defesa do organismo, falta de cuidado com o corpo físico, ou um ataque direto de demônios. Mas qualquer que seja a causa de nossas enfermidades, podemos chegar na origem direta: Satanás, o autor de todo o mal sobre a terra. Amém, irmãos? Satanás é o autor de todo o mal sobre a terra. Por isso, quem estiver ligado vai dar glória. Porém, a boa notícia nessa noite é que Jesus é mais poderoso do que o diabo e é mais poderoso do que as enfermidades. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: Jesus é mais poderoso do que o diabo. Diga: Jesus é mais poderoso do que as enfermidades. Por isso que frequentemente Jesus traz cura para o corpo e traz cura para a alma. Então receba a cura hoje. Receba a cura hoje. Receba a cura no seu corpo físico hoje. Receba a cura na sua alma hoje. Diga amém. Diga: eu recebo. Entendam isso aqui, irmãos. Olha. Entenda isso aqui. Nem sempre é Satanás que nos põe para baixo. Lembra da mulher? A mulher estava encurvada. Nem sempre é Satanás que nos põe para baixo. Mas muitas vezes nossos pecados nos fazem ficar encurvados. Conforme Salmo 38, versículo 6. Às vezes nosso pecado perturba a nossa alma. O pecado oculto, às vezes, traz perturbação para a alma. Conforme Salmo 42, verso 5. E o pecado tem poder para nos abater e nos deixar tristes. Conforme Salmo 44, verso 25. Mas neste caso aqui, realmente foi o inimigo quem estava sobre a saúde daquela mulher. Quem quiser me chamar de religioso pode me chamar. Quem quiser me chamar de místico pode me chamar. Não tem problema nenhum. Chega uma fase da sua vida, né? Então, prestes a completar 49 anos. Então chega uma fase da sua vida que você não se preocupa mais com bobagem. Ah, é místico? Tá bom, é místico. É religioso? Tá bom, é religioso. Ah, é maluco? Tá bom, é maluco. Chega uma fase que você não dá para você se preocupar com coisas pequenas. Deixa eu falar. Às vezes eu olho no espelho, você é maluco, rapaz. Maluco por Jesus. Amém? Então, pode me chamar do que quiser, mas tudo que acontece comigo, com a minha esposa ou com a minha mulher, a primeira coisa que eu faço é repreender Satanás. É a primeira coisa que eu faço.
Se for o diabo, ele vai sair em nome de Jesus. E tudo vai ficar bem. Se não for o diabo, o problema vai insistir. A gente vai para onde? Para o médico. Amém? Mas se for o diabo, você já usou a autoridade que está na sua vida, já vai economizar o dinheiro do Uber e o dinheiro do remédio. Amém? Deixe que te chame de místico, mas use o poder que você já recebeu pela cruz. Amém? Use o poder que o Espírito Santo já derramou sobre a sua vida. E coloque o diabo para correr em nome de Jesus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Jesus Cristo é o único que pode libertar quem está preso. Sim ou não? Sim. Vejam que ele fala com a mulher. Vejam que ele fala com a mulher. Depois ele estende as mãos sobre a mulher, encurvada, e cura a mulher. Tudo isso para a glória de Deus. Verso 14. Verso 14. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, disse para quem? Macaco sabe nem que galho sobe. Quem foi que curou? Foi Jesus. O dirigente da sinagoga viu que foi Jesus. Ele poderia, pastor Samuel, ir com o peitão dele, com a ousadia dele, falar com Jesus. Mas macaco sabe de que galho sobe. Aí o texto diz que ele foi reclamar com quem? Com o povo. Ó, indignado, porque Jesus havia curado no sábado. Agora o que é que o povo tem a ver? O dirigente da sinagoga disse para o povo, com muita indignação: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para serem curados nesses 6 dias e não no sábado. Vejam isso aqui, igreja. Vejam isso aqui. O líder da sinagoga, em vez de expressar alegria e dar glória a Deus, ficou muito irado, indignado, porque Jesus curou a mulher no sábado. Ele não teve coragem de expressar sua ira perante Jesus, então ele censurou o quê? A congregação. Irmãos, quanto mais nós refletimos sobre o discurso daquele líder, do chefe da sinagoga, mais percebemos o quanto é irônico o seu comportamento. Por quê? Porque a ideia dele estar ali naquele culto, a ideia era justamente para ensinar, mas também para ajudar as pessoas que precisam de socorro, de ajuda. Mas perceba que em vez dele ficar alegre, ele conhecia aquela mulher. Pastor Antônio, a mulher tinha 18 anos na comunidade encurvada. Ele sabia quem era a mulher. Ele conhecia a mulher. Em vez dele se alegrar, o homem ficou irado. O homem ficou aborrecido. O homem ficou chateado. Sabe o que é que eu aprendo nessa noite? Eita Jesus, agora vai doer um pouquinho, amém? Mas André já fechou ali, fecha aí André, não deixa ninguém sair. Sabe o que eu aprendo nessa noite? Às vezes, e o que eu vou falar aqui não é para membro, não é para quem? Fale com voz de crente que você é crente, diga não é para membro, diga não é para congregado, diga não é para visitante. Diz que é para obreiros e líderes. É para quem? Tem obreiro na casa? Tem líderes na casa? Diga é para mim mesmo. Fale que é para você mesmo. Não tem como fugir não. Não vou falar com essas paredes aqui não. É para mim e para você. Sabe o que é que eu aprendo nessa noite? Tem pessoas que até tem cargo, até tem função,
até tem título, até tem responsabilidades dentro da congregação, mas não ficam alegres com a vitória de outros. Não conseguem demonstrar alegria e júbilo quando vê alguém vencendo, quando vê alguém dando certo na vida, quando vê alguém contando um testemunho. É o mesmo espírito que tinha na vida desse líder aqui. Irmãos, você tem que se alegrar quando você vê alguém vencendo. Você tem que se alegrar quando você vê alguém contando um testemunho, porque você ouve alguém contando um testemunho hoje, e amanhã quem vai contar é você. Porque a Bíblia diz que temos que chorar com quem chora e nos alegrarmos com quem se alegra. Ah, eu consegui um emprego, glória a Deus. Ah, eu vou casar, glória a Deus. Ah, eu comprei um carro, glória a Deus. Eu comprei uma casa, glória a Deus. Eu estou grávida, glória a Deus. Quer dizer, se for casada, né? Se for casada, né, pastor Antônio? Né, pastor? Né? Se for casada, né? Se não for casada, agora me apertou tudo. Se não for casada, faz o quê, pastor Antônio? Me ajuda aí que o senhor é ancião. Tem que dar glória a Deus pela criança, né? Que a criança não tem nada a ver com a situação, né? Mas casa em nome de Jesus, que dá tempo, é 9 meses, dá tempo de casar. Diga glória a Deus. Mas a gente precisa se alegrar, irmãos, porque a Bíblia diz que temos que nos alegrar com quem está alegre. Aquela mulher estava alegre, a coluna dela voltou para o lugar, a medula voltou ao normal, a boca da mulher foi aberta. A primeira ação da mulher foi glorificar a Deus, foi exaltar o nome do Senhor. E você, quando Deus te dá uma bênção, você faz o quê? Aquela mulher tinha 18 anos esperando o milagre. Quando o milagre chegou, a primeira ação dela foi glorificar a Deus, foi exaltar a Deus. E você, quando recebe algo da parte de Deus, você faz o quê? Aprenda a abrir sua boca e dizer: foi Deus que fez, foi Deus que fez, Deus ainda faz, Deus ainda faz, Deus ainda faz. Ah, não, foi eu que estudei. Você estudou porque Deus te deu inteligência, senão Ele apaga a sua mente e você não vai estudar. Ah, não, foi eu que comprei com o meu dinheiro, foi Ele que te deu a semente para semear. Ah, não, foi um amigo meu que indicou. Não, Deus usou o amigo como canal na sua vida. Ah, não, foi o médico que me curou. Não foi o médico, não, foi Deus que usou o médico para te curar. Ah, se não fosse meu plano de saúde. Seu plano de saúde não, filho, foi Deus. Eu lembro que, eu sempre esqueço o nome dele, não sei se é Leandro ou Leonardo, é um dos dois. Qual é que está vivo? Leonardo. Eu lembro que um dia estava Leonardo e Leandro, Leandro e Leonardo, pescando na fazenda deles, podres de rico, trilionários. Aí a reportagem disse que o rapaz sentiu uma dor na coluna. Corre, leva pro, acho que foi pro, não sei se foi pro Albert Einstein, um dos melhores hospitais desse país. Em poucos dias o moço morreu. Não teve plano de saúde, não teve dinheiro, não teve médico importante, não teve nada, porque quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Se Deus não fizer, irmãos, médico nenhum pode fazer. Se Deus não fizer, remédio nenhum pode fazer. Coloque uma coisa na sua cabeça: você só está aqui hoje por causa da mão poderosa de Deus. Dá glória para Deus, aprende a dar glória para Deus. Aprende a dar glória para Deus. A vontade do diabo é te destruir, é acabar com sua vida. Você só está de pé por causa de Deus.
Quanto mais refletimos sobre o discurso daquele líder, mais percebemos o quanto é irônico o seu comportamento. Por quê? Porque a cadeia que prendia aquele líder religioso era pior do que a enfermidade que oprimia aquela mulher. Por quê? Porque a prisão da mulher afetava apenas uma parte do seu corpo, mas a prisão que o líder da sinagoga se encontrava afetava a sua mente, a sua alma e o seu coração. Irmãos, existem prisões espirituais que são piores do que alguns tipos de enfermidade. Porque quando o diabo, quando os demônios aprisionam a mente, a alma e o coração de uma pessoa, acabou a alegria, acabou a felicidade. Nada tem brilho, nada tem cor, nada satisfaz. Você vive o tempo todo cabisbaixo, murcho, sem graça. De uma hora para outra aparece alguma coisinha ali que te alegra. Aí você faz uma foto, bota no story, bota no status. Meu irmão, mas somente o travesseiro de noite, somente o quarto sabe como está a sua alma, seu coração, como está a sua mente. Sabe por quê? Porque a felicidade do mundo é passageira, é momentânea. Ele estava tão amarrado, o líder da sinagoga, ele estava tão amarrado e cego pela tradição religiosa, que acabou por se opor ao próprio Filho de Deus e se opôs à cura de uma mulher que sofria há 18 anos. Existe um negócio chamado cegueira espiritual. Quando nós estamos cegos espiritualmente, às vezes afrontamos Deus sem perceber. Afrontamos Jesus sem perceber. Afrontamos o Espírito Santo sem perceber. Afrontamos pessoas sem perceber. E nós não conseguimos nos alegrarmos com nada, nem com ninguém, por causa da cegueira espiritual. Mas quando a nossa visão é aberta, quando as escamas caem dos nossos olhos, meu irmão, você tem um encontro com Ele. E quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, tudo muda, tudo se transforma. Você não se importa com algumas coisas, porque você sabe que toda dificuldade, todo obstáculo, toda adversidade da vida não se compara ao tamanho da glória de Deus. A glória de Deus é maior, a glória de Deus é maior, a glória de Deus é mais perfeita. Diga glória a Deus. O problema é que a gente quer muita coisa daqui da terra, quando na verdade nós deveríamos querer coisas do céu. Amém, irmãos? Bispo, mas é porque tem umas coisas aqui na terra que é tão bom. Concordo com você em parte. Tem algumas coisas aqui na terra que é bom, mas não é maior e mais importante do que Jesus. Eu vou ser honesto com vocês, eu não sou mais santo do que ninguém, mas tem pouca coisa aqui na terra que me alegra. Tem pouca coisa aqui que me satisfaz. Até porque eu sei que tudo é momentâneo, tudo é passageiro, tudo passa, tudo acaba, né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem questão de comida. Comida acaba, irmãos. Comida acaba. E outra coisa, a gente faz questão de comida, mas você come, e depois que ela passa pelo processo, fica uma lástima. Ninguém quer chegar perto. Pode ser a melhor comida do mundo. Você pode comer um prato sofisticado de 1.000 conto em um restaurante, e você pode comer um pãozinho francês, um cafezinho preto. Quando chega lá naquele lugar, é a mesma coisa. Não presta para nada.
Então para de bobagem. Se encha de Deus. Se você se encher de Deus, você vai ter alegria de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Outra coisa, quando a gente morre, a gente não leva nada. A gente faz questão de tanta coisa aqui nessa terra, mas quando morre não leva nada. Irmãos, quando você morre, se alguém não colocar uma roupa, você vai pelado. Olha que perturbação. A gente faz questão de tanta coisa, briga, discute, é uma perturbação, é um inferno, briga por causa disso, briga por causa daquilo. Mas quando morre, fica tudo aí. Ninguém leva nada. Se for pobre, quebrado, sobra dívida para alguém pagar, ou para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos. Se for rico, a família fica aí para quebrar o pau até o dia que Deus quiser resolver o problema. Diga glória a Deus. Você tem que fazer questão do Espírito Santo, rapaz. Olhe para alguém e diga assim: faça questão de ser cheio. Diga do Espírito Santo. Diga de novo, diga: faça questão de ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Se você for cheio do Espírito Santo, você vai fazer igual a Paulo. Eu me acostumei na abundância e me acostumei com a escassez. Se tiver feijoada em casa, eu como e me alegro. Se só tiver um pãozinho francês, eu como e me alegro também. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo vai produzir alegria dentro de você. Alegria verdadeira. Mas se você não tiver o Espírito, você vai dizer: esse pão, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Olha o que eu estou comendo, a miserável. Está comendo, rapaz. Está comendo, mas está criticando. Só tem, o pão não tem manteiga. Tem gente que não come pão sem manteiga, não. Olha que perturbação. E quando não existia manteiga, ia fazer o quê? Não come. Tem gente que não come pão sem queijo, não. Meu Deus. Olha, tem gente que não come pão sem manteiga. Tem gente que não come pão sem queijo. Tem gente que não come pão sem presunto. Deixa minha boca quieta, Jesus. Tem gente que não come, não bebe café sem leite. Como assim, rapaz? Não. Como assim, rapaz? Você está precisando, sabe o quê? Você está precisando sentar numa mesa para poder comer um cordeiro com ervas amargas, como os judeus faziam, para lembrar do Êxodo. Ô, glória! Diga glória a Deus. O líder da congregação, estamos acabando, o líder da congregação deixou claro que o serviço religioso e as regras do culto e as regras do sábado eram mais importantes que a salvação e a cura de um ser humano. Tem gente que é assim mesmo. Fica preso a regra disso, regra daquilo, regra disso, regra daquilo, e não se preocupa com a compaixão, não se preocupa com a empatia, não se preocupa com quem está sofrendo. Diga glória a Deus. É importante dizer, irmãos, que o tal do sábado, que o líder da sinagoga fez aquela agonia toda, no hebraico é Shabat, ou Shabat, e significa descanso para Deus, ou descanso para servir e adorar a Deus. Diga glória a Deus. O sábado era um dia profético, relembrando a reconsagração da criação e a sua finalidade original. Qual é a finalidade da criação? Diga: adorar a Deus. Olhe para alguém e diga: Deus só te permitiu nascer para adorar Ele. Glória. Meu Deus, Deus só me permitiu nascer para adorar Ele. Deus só te permitiu nascer para adorar Ele. Você está entendendo isso? Veja o que diz o verso 12. No verso 12, Jesus disse o quê? Você está livre dessa doença. Você está livre dessa enfermidade.
Foi o que Jesus disse. Na minha tradução está assim, na sua tradução também. Mas no original, na leitura original, lá nos escritos originais, lendo de forma literal o que Jesus falou, repita comigo assim, ó. Olha o que Jesus falou de forma literal no original. Foste liberta. Fale com voz de crente, diga: foste liberta para permanecer liberta e ser livre. Você não entendeu, você vai entender agora. Olhe para alguém e diga: foste liberto. Fale com voz de crente, diga: foste liberto. Diga assim: para permanecer liberto e para você ser livre. Meu Deus! Você não entendeu, não foi? Oh, glória! Glória a Jesus! Jesus te curou para você permanecer curado. Jesus te libertou para você permanecer livre, liberto. Jesus expulsou esse demônio para ele não voltar nunca mais para a sua vida. Entenda esse princípio. Jesus fez, não foi para apenas um momento, foi para a sua vida inteira. Conte o testemunho, porque o milagre está chegando. Haverá sinais. Deus está no controle da situação. Oh, glória! Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Olhe para alguém, diga: Deus não te abandonou. Diga: você não está sozinho, você não está sozinha. Oh, glória! Foste liberta para permanecer liberta e para ser livre. Oh, glória! Aleluia! Deus está nesse lugar. Verso 16, verso 15, 16, 17, e a gente encerra a leitura. O Senhor lhe respondeu, verso 15: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que prendia ela? Verso 17, o último versículo da noite. Tendo dito isto, todos os seus opositores ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Jesus está fazendo maravilha na sua vida. Jesus está fazendo maravilhas nessa noite. Se alegre com as maravilhas que Ele está fazendo. Oh, glória! Oh, glória! Jesus está em nosso meio. Jesus está na casa. Receba a cura, receba a cura. Seja curado, seja curada. Seja liberto, seja liberta. Jesus está na casa. Glória a Deus. Jesus está no culto. Irmãos, foi a última vez que Jesus foi num culto numa sinagoga, mas ninguém nunca mais esqueceu aquele culto. Aquele culto ficou para sempre registrado nos anais da história. O culto de hoje vai ficar registrado. É o dia que Deus preparou para te visitar de uma maneira diferente. Se prepara, foste liberto para permanecer liberto e para ser livre. Glória a Deus. Percebe isso aqui? Percebe isso aqui? Os líderes religiosos davam mais valor e respeito aos animais de carga do que os seus semelhantes. E por isso foi que Jesus afirmou que eles eram hipócritas, pois fingiam ter zelo pela lei e pelas pessoas, mas na verdade tramavam em oculto desmoralizar Jesus e assim depois matar Jesus. Ainda sobre o sábado, ainda sobre o dia do descanso, o que Jesus também estava ensinando era, e aqui é minha última aplicação da palavra,
O que Jesus também estava ensinando naquele dia era: será que o sábado, oh glória, eu sinto a graça de Deus, irmãos. Será que o sábado, gente, será que o sábado não seria um dia muito bom para dar descanso àquela mulher de seus 18 anos de sofrimento? Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Acho que as mulheres nem entenderam que dia sábado, dia 26 é o dia delas, mas eu vou falar de novo. Será que o sábado não seria um dia muito bom para dar descanso à alma daquela mulher que sofria há 18 anos? A cura dela foi no sábado. Será que o sábado não era um dia propício para o milagre acontecer? E a quarta-feira, irmãos, será que a quarta-feira de hoje não é um dia propício para você receber o seu milagre? Será que a sexta-feira não é um dia propício para Jesus te visitar? Irmãos, vai acontecer milagres no sábado, porque esse milagre aqui foi no dia de sábado, mas já está acontecendo milagres hoje. Já tem pessoas que estão recebendo milagres hoje, porque Jesus não depende do sábado. Ele é dono do sábado, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira. Ele é o dono da sua vida, da sua família. Ele está na casa. O culto só está sendo dessa maneira porque Jesus está na casa. Creia, tome posse, se envolva, chame a atenção dele, faça igual aquela mulher, chame a atenção de Jesus. E quando você chamar a atenção dele, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com aquela mulher. Ele vai olhar para ela e vai dizer: venha. Ele vai olhar para ela e vai dizer: venha. Olhe para alguém e diga assim: Jesus, neste momento, está olhando para você. Diga assim, lá do trono dele, e está dizendo: venha. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias.